Eu falo 6 idiomas, disse a garota orgulhosa. O bilionário ri, mas acaba em choque. Alexandre Torres ajustou seu relógio Patek Philippe de R$ 150 mil enquanto saía de seu Rolls-Royce Phantom em frente à prestigiosa Academia Infantil de Higienópolis, seus sapatos de couro italianos tilintando contra os degraus de mármore com a confiança de um homem cujo império de tecnologia o tornou um dos bilionários mais jovens do Brasil. Senhor Torres, chamou a diretora Margarida, sua voz carregando a deferência praticada de alguém que entendia que suas doações anuais mantinham a escola particular de elite operando nos mais altos níveis de excelência educacional. Muito obrigada por concordar em falar com nossa turma de linguística avançada hoje. As crianças estão absolutamente emocionadas por conhecer alguém de seu calibre. O sorriso de Alexandre foi perfeitamente calculado para o máximo de charme e o mínimo de calor genuíno enquanto ele respondia: Senhora Margarida, eu fico sempre feliz em inspirar a próxima geração de líderes globais, especialmente quando eles estão recebendo o tipo de educação de classe mundial que o dinheiro pode proporcionar. Sua reputação como poliglota que conduzia negócios em 12 idiomas o tornou um palestrante muito procurado em conferências internacionais, e ele se deleitava com oportunidades de demonstrar sua superioridade intelectual para audiências que não podiam possivelmente igualar suas conquistas linguísticas. Eu entendo que a senhora tem alguns alunos particularmente talentosos na apresentação de hoje, Alexandre continuou, sua voz carregando a sutil arrogância de alguém acostumado a ser a pessoa mais inteligente em cada sala. Estou ansioso para testar as habilidades deles contra aplicações de negócios do mundo real. O que Alexandre não esperava era que seu cuidadosamente construído senso de domínio intelectual estava prestes a ser destruído por uma menina de 10 anos cujas habilidades desafiariam tudo o que ele pensava que sabia sobre linguagem, inteligência e o verdadeiro significado de ser talentoso. A sala de aula em que Alexandre entrou representava tudo o que seu dinheiro podia comprar em termos de recursos educacionais: quadros inteligentes de última geração, móveis importados da Suíça e livros didáticos impressos em papel tão fino que parecia seda sob os dedos dos alunos. 22 crianças estavam sentadas em carteiras perfeitamente alinhadas, seus uniformes passados com precisão militar, suas expressões refletindo a compostura cuidadosa que as instituições de elite treinavam em seus alunos desde o jardim de infância. Alunos, anunciou a senhora Margarida com uma solenidade cerimonial, tenho o prazer de apresentar o Sr. Alexandre Torres, fundador e CEO da Tecnologias Quantum, que fala 12 idiomas fluentemente e conduz negócios em todos os continentes, exceto na Antártida. Os aplausos educados que se seguiram carregavam tons de tédio de crianças acostumadas a visitantes adultos impressionantes que geralmente entregavam variações dos mesmos discursos motivacionais sobre trabalho duro, determinação e as recompensas da excelência educacional. As observações de abertura de Alexandre seguiram um padrão previsível: lutas de infância, momentos de avanço, a importância da comunicação global nos negócios modernos. A linguagem é poder, ele declarou com a autoridade de alguém cujas habilidades linguísticas geraram bilhões em negócios internacionais. Quando você pode falar com as pessoas em sua língua nativa, você pode ter acesso aos corações delas, às mentes delas, às carteiras delas. Eu fechei negócios que valiam centenas de milhões de reais simplesmente porque eu podia negociar em mandarim, árabe ou russo sem precisar de tradutores. Os alunos assentiram educadamente, mas Alexandre notou uma menina na última fileira cujos olhos escuros pareciam estar avaliando-o com uma intensidade incomum, em vez de admiração passiva. O momento que mudaria tudo veio quando Alexandre abriu o espaço para perguntas, esperando as indagações usuais sobre sucesso nos negócios, conselhos educacionais ou frases de efeito inspiradora sobre seguir os sonhos e trabalhar duro. Senhor Torres, disse a menina da última fileira, com a mão levantada em uma calma confiança, o senhor mencionou que fala 12 idiomas. Eu mesma falo 6 idiomas fluentemente. A risada de Alexandre foi automática e desdenhosa, o tipo de riso condescendente que os adultos reservam para crianças cujas adoráveis tentativas de sofisticação precisam de uma correção gentil. Isso é maravilhoso, querida, Alexandre respondeu, seu tom pingando condescendência que fez vários alunos se remexerem inquietos em suas carteiras. Eu tenho certeza de que você é muito avançada para a sua idade. Quais idiomas você acha que fala? A ênfase em acha carregava dúvidas suficientes para deixar claro que Alexandre não acreditava que uma criança de 10 anos pudesse possuir habilidades linguísticas genuínas dignas de consideração adulta. Eu não acho que falo, Sr. Torres, a menina respondeu com uma clareza cristalina, eu sei que falo português, espanhol, francês, mandarim, árabe e suahili. O senhor gostaria que eu demonstrasse?
Sua voz não carregava defensividade ou bravata infantil, apenas a calma confiança de alguém afirmando um fato indiscutível. O sorriso de Alexandre vacilou ligeiramente, pois algo em seu tom sugeria que isso não era o gabar-se ingênuo que ele havia inicialmente assumido, mas ele manteve sua atitude superior. Bem, vamos ver o que você pode fazer, pequena linguista. Por que você não nos diz seu nome em alguns desses idiomas? O que aconteceu em seguida desafiou todas as suposições que Alexandre havia feito sobre o desenvolvimento infantil, a conquista educacional e a relação entre idade e capacidade intelectual. Meu nome é Zara Hassan, a menina começou, sua voz se transformando enquanto ela mudava perfeitamente entre idiomas com a fluidez de uma diplomata experiente. GM Appelle Zara Hassan, EJ Eto de les langues depuis que JI 4 ANS. Ela continuou em francês perfeito, seu sotaque carregando os refinamentos sutis que apenas falantes nativos ou alunos excepcionais podiam alcançar. Sem pausar, ela fez a transição para o mandarim, sua precisão tonal impecável enquanto ela expressava prazer em conhecê-lo. O árabe que se seguiu foi igualmente sofisticado, explicando que ela falava árabe fluentemente porque sua avó era do Marrocos. Finalmente, ela concluiu com o Swahili, Gina Languni Zara Hassan, Naninajua Luga Ninji com a Sababu família e Anguni Akimataifa, descrevendo suas habilidades multilingües como um produto de sua formação familiar internacional. A sala de aula caiu em silêncio enquanto Alexandre processava o que ele tinha acabado de testemunhar, não a recitação tropeçante de frases memorizadas que ele esperava, mas o desempenho linguístico confiante de alguém que genuinamente possuía capacidades multilingües avançadas que rivalizavam com seu próprio caro treinamento de idiomas. A compostura de Alexandre começou a se quebrar quando ele percebeu que esta menina de 10 anos acabará de demonstrar habilidades de linguagem que superavam as de muitos de seus colegas adultos, falando com o tipo de autenticidade cultural e precisão gramatical que sugeriam fluência em nível nativo, em vez de estudo acadêmico. Isso é bastante impressionante, Alexandre gaguejou, sua presença usualmente imponente diminuída pelo inesperado encontro com uma habilidade genuinamente de nível de prodígio. Há quanto tempo você está estudando esses idiomas? A resposta de Zara se provaria ainda mais chocante do que sua demonstração. Eu não os estou estudando, Sr. Torres. Eu os aprendi naturalmente porque minha família os fala em casa. Minha mãe é do Marrocos, meu pai é do Quênia, minha avó fala mandarim porque ela morou em Pequim por 20 anos, e minha tia-avó é da França. Quando você cresce ouvindo 6 idiomas todos os dias, você não os estuda de verdade, você apenas os absorve como se estivesse respirando. A maneira casual como ela descreveu este ambiente linguístico extraordinário fez Alexandre perceber que suas próprias conquistas, obtidas através de caros tutores particulares e programas intensivos de treinamento corporativo, empalideciam em comparação com a maestria multilingüe sem esforço desta criança. Mas certamente, Alexandre insistiu, desesperado para manter algum senso de superioridade, você não pode possivelmente entender conceitos de negócios complexos ou terminologia técnica em todos esses idiomas. Isso exige anos de treinamento especializado. A resposta de Zara destruiria suas suposições completamente. O senhor gostaria que eu explicasse os princípios da computação quântica em algum desses idiomas? Ou talvez discutisse a lei do comércio internacional? Meus pais são ambos professores, e nós conversamos sobre tudo no jantar. A demonstração que se seguiu deixou Alexandre sem palavras enquanto Zara procedia a entregar uma explicação sofisticada do emaranhamento quântico em francês, discutir a tecnologia blockchain em mandarim e analisar a política monetária internacional em árabe com o tipo de profundidade e nuance que sua própria educação em escola de negócios mal havia alcançado. Em physique quantique, Zara começou, elle intrication est un phénomène ou Deus particules restem connectés même à grande distância. Sua explicação de física quântica em francês foi tão precisa que Alexandre, que havia estudado o assunto para seu negócio de tecnologia, se viu aprendendo novos aspectos do tópico a partir da análise multilingüe de uma criança de 10 anos. Quando ela mudou para o mandarim para explicar algoritmos de inteligência artificial, seu vocabulário técnico e compreensão conceitual demonstraram uma maestria que excedia o que a maioria dos estudantes de pós-graduação alcançava após anos de estudo. Alexandre pensou para si mesmo em mandarim, imaginando quem exatamente esta criança era e como ela havia alcançado um desenvolvimento intelectual tão extraordinário. Os outros alunos assistiram com fascinação enquanto sua colega de classe desmantelava sistematicamente as suposições de seu convidado sobre idade, educação e capacidade intelectual através de pura demonstração de habilidades que pareciam pertencer a seminários de pós-graduação, em vez de salas de aula de ensino fundamental. A senhora Margarida ficou paralisada na frente da sala,
igualmente espantada com o desempenho de Zara e preocupada com como seu rico benfeitor estava lidando com este inesperado desafio à sua expertise. A revelação do verdadeiro histórico de Zara veio quando Alexandre, com seu ego ferido, mas sua curiosidade genuinamente despertada, perguntou sobre sua família e formação educacional com a esperança desesperada de encontrar alguma explicação para habilidades que pareciam transcender o desenvolvimento infantil normal. Zara, Alexandre disse, sua voz agora carregando um respeito genuíno, em vez de condescendência, suas habilidades linguísticas e intelectuais são extraordinárias. Você pode nos contar mais sobre como você desenvolveu estas habilidades em uma idade tão jovem? A resposta de Zara revelou um mundo de privilégio intelectual que fazia até mesmo a educação de elite de Alexandre parecer limitada em comparação. Minha mãe, a doutora Amina Hassan, é professora de linguística comparada na Universidade de São Paulo, USP, e meu pai, o Dr. Kwame Hassan, ensina Direito Internacional na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Nossa casa é como uma mini-ONU, nós temos família de 6 países diferentes, colegas de universidades de todo o mundo e conversas de jantar que mudam de idioma dependendo do que estamos discutindo. A maneira casual como ela descreveu este ambiente intelectual extraordinariamente estimulante fez Alexandre perceber que o verdadeiro privilégio educacional não era sobre escolas caras ou tutores particulares, mas sobre estar imerso em uma cultura familiar que tratava o discurso intelectual multilingue como vida diária normal. Todo domingo, nós temos o que meus pais chamam de dia de discussão internacional, Zara continuou, onde diferentes membros da família apresentam tópicos em seus idiomas nativos, e todos têm que participar no idioma que se sente mais apropriado para o assunto. Na semana passada, meu primo de Pequim explicou a mudança climática em mandarim, minha tia de Paris discutiu a política europeia em francês e meu tio de Nairobi nos ensinou sobre o desenvolvimento econômico da África Oriental em Swahili. A imagem que ela pintou era de uma infância passada em uma riqueza linguística e intelectual que nenhuma quantidade de dinheiro poderia comprar. Uma cultura familiar que criava poliglotas e pensadores críticos naturais através do amor, da curiosidade e do respeito por diversas perspectivas. O cuidadosamente construído senso de superioridade intelectual de Alexandre desmoronou quando ele percebeu que sua educação cara e treinamento corporativo haviam produzido habilidades linguísticas que eram impressionantes para os padrões de negócios, mas rudimentares em comparação com a fluência multilingue natural e a autenticidade cultural de Zara. Zara, Alexandre disse, sua voz agora despojada de sua arrogância anterior. Quando você fala estes idiomas, as pessoas presumem que você é uma falante nativa? Você realmente consegue se passar por alguém destas diferentes culturas? Sua resposta revelou dimensões de maestria linguística que iam muito além do vocabulário e da gramática para abranger a nuance cultural e a comunicação autêntica que o treinamento de idiomas focado em negócios de Alexandre nunca tentou alcançar. Senhor Torres, quando eu falo árabe com minha avó do Marrocos, ela diz que eu pareço ter nascido em Casablanca. Quando eu falo mandarim com meu primo em Pequim, as pessoas pensam que eu sou do norte da China. Quando eu falo Swahili no Quênia com a família de meu pai, eles brincam que eu sou mais queniana do que algumas pessoas que nasceram lá. A facilidade com que ela descreveu a mudança de código cultural demonstrou uma compreensão da linguagem como cultura viva, em vez de apenas uma ferramenta de comunicação, fazendo Alexandre perceber que suas próprias habilidades multilingues, por mais impressionantes que fossem em ambientes corporativos, representavam uma maestria superficial em comparação com sua profunda fluência cultural. Mas como você mantém todos estes idiomas separados em sua mente? Alexandre perguntou, genuinamente curioso sobre processos cognitivos que pareciam operar em um nível completamente diferente de sua própria experiência de aprendizado de idiomas. Eu não os mantenho separados, Zara respondeu com um sorriso que sugeria que a pergunta em si revelava uma compreensão limitada de como o multilinguismo natural realmente funcionava. Eles são todos parte de como eu penso sobre o mundo. Às vezes eu sonho em francês, às vezes eu conto em árabe, às vezes eu rezo em Swahili. Os idiomas vivem juntos em minha mente como cores diferentes na mesma pintura. O impacto da demonstração de Zara começou a se espalhar pelo autoconceito de Alexandre enquanto ele confrontava a realidade de que sua maior fonte de orgulho, suas habilidades linguísticas, havia sido superada por uma menina de 10 anos cuja casualidade multilingue fazia suas conquistas parecerem truques de festa, em vez de realizações genuínas. Alunos, Alexandre disse, dirigindo-se a toda a classe enquanto lutava para manter sua compostura, eu vim aqui hoje pensando que eu ensinaria vocês sobre a importância de aprender idiomas, mas em vez disso, eu estou aprendendo com Zara sobre como é a verdadeira maestria multilingue.
Sua admissão de ser superado por uma criança enviou sussurros pela sala de aula, enquanto os alunos percebiam que estavam testemunhando algo sem precedentes. Um adulto rico e bem-sucedido reconhecendo a derrota intelectual para uma de suas colegas. A senhora Margarida assistiu nervosamente enquanto a apresentação motivacional cuidadosamente planejada de seu doador estrela se transformava em uma lição improvisada de humildade que nenhum dos consultores educacionais a havia preparado para lhe dar. Zara, Alexandre continuou, eu tenho que perguntar, seus colegas percebem o quão notáveis suas habilidades são? Eles entendem que estão sentados ao lado de alguém cujas habilidades linguísticas excedem as da maioria dos intérpretes profissionais? A pergunta revelou a luta de Alexandre para reconciliar as extraordinárias capacidades de Zara com seu status de aluna do ensino fundamental, como se dons intelectuais desta magnitude devessem automaticamente levar alguém a um reconhecimento especial ou a um status social elevado. A resposta de Zara demonstrou uma sabedoria que ia além de suas habilidades linguísticas. Meus amigos sabem que eu falo idiomas diferentes, mas eles também sabem que eu ainda sou apenas a Zara que gosta de futebol e sorvete e fica nervosa antes dos testes de matemática. Ser boa em idiomas não me torna melhor do que qualquer outra pessoa, apenas me torna diferente de uma maneira particular. As implicações filosóficas das habilidades e percepções de Zara começaram a desafiar as suposições fundamentais de Alexandre sobre inteligência, educação e a relação entre talento e conquista de maneiras que o forçaram a reconsiderar tudo o que ele pensava que entendia sobre o potencial humano. Zara, você já considerou o que você pode querer fazer quando crescer? Alexandre perguntou, sua pergunta refletindo seu instinto de empresário de pensar em como habilidades excepcionais poderiam ser monetizadas ou alavancadas para o avanço na carreira. Eu quero ser uma tradutora para a ONU, Zara respondeu sem hesitação, mas não apenas para reuniões de negócios ou negociações políticas. Eu quero ajudar pessoas de diferentes culturas a entenderem as histórias umas das outras, os sonhos delas, os medos delas, todas as coisas que se perdem quando nós apenas traduzimos palavras, em vez de significados. Sua visão de usar habilidades linguísticas para uma compreensão intercultural genuína, em vez de lucro corporativo, fez Alexandre perceber que suas próprias habilidades multilingues foram empregadas principalmente para ganho financeiro, em vez de conexão humana ou benefício social. Esse é um objetivo lindo, Alexandre disse, e pela primeira vez na conversa, suas palavras carregaram um calor genuíno, em vez de um charme calculado. O mundo precisa de mais pessoas que possam construir pontes entre culturas através da comunicação autêntica. Enquanto ele falava, Alexandre começou a entender que a verdadeira maestria linguística envolvia não apenas proficiência técnica, mas inteligência emocional, sensibilidade cultural e um desejo genuíno de servir a compreensão humana, qualidades que seu treinamento de idiomas focado em negócios nunca enfatizou ou desenvolveu. A conversa tomou um rumo ainda mais profundo quando Alexandre perguntou a Zara sobre sua perspectiva sobre o aprendizado de idiomas e a comunicação cultural, esperando entender como alguém tão jovem havia desenvolvido percepções tão sofisticadas sobre a compreensão intercultural. Zara, que conselho você daria a adultos que estão tentando aprender novos idiomas para suas carreiras? Alexandre perguntou, buscando genuinamente a sabedoria de alguém cuja abordagem ao multilinguismo foi claramente mais bem-sucedida do que seu próprio treinamento caro, mas limitado. Senhor Torres, eu acho que a maioria dos adultos tenta aprender idiomas da maneira como aprendem habilidades de negócios, como coletar ferramentas para fazer as coisas. Zara respondeu com uma percepção que atingiu o cerne da própria abordagem de Alexandre para o desenvolvimento linguístico. Mas idiomas não são apenas ferramentas, eles são portas de entrada para diferentes maneiras de ver e entender o mundo. Quando minha avó conta histórias em árabe, ela não está apenas usando palavras diferentes, ela está compartilhando uma maneira completamente diferente de pensar sobre família, tempo, relacionamentos, espiritualidade. Se o Senhor apenas aprender as palavras sem aprender o coração por trás delas, o Senhor está apenas falando português com vocabulário estrangeiro. Sua explicação revelou que o aprendizado de idiomas focado em negócios de Alexandre havia perdido a dimensão mais importante da maestria linguística, a consciência cultural e a inteligência emocional que transformavam a mera comunicação em compreensão genuína. Então, como o senhor acha que alguém como eu poderia desenvolver essa conexão mais profunda com os idiomas que eu falo? Alexandre perguntou, sua pergunta representando uma mudança fundamental de sua atitude desdenhosa anterior para um respeito genuíno pela expertise de Zara. O senhor precisaria parar de pensar em idiomas como coisas que o senhor possui e começar a pensar neles como comunidades às quais o senhor quer se juntar, Zara respondeu.
Encontre famílias, bairros, centros culturais onde as pessoas realmente vivem nestes idiomas todos os dias. Aprenda as piadas delas, as orações delas, as canções de ninar delas, as maneiras delas de discutir e fazer as pazes. Deixe o idioma mudar como o Senhor pensa, não apenas como o Senhor fala. As implicações educacionais das habilidades e percepções de Zara começaram a desafiar tudo o que Alexandre pensava que entendia sobre educação para superdotados, desenvolvimento intelectual e o papel do ambiente familiar na criação de um potencial humano excepcional. Senhora Margarida, Alexandre disse, virando-se para a diretora que assistia a esta interação sem precedentes com um fascínio crescente, eu tenho que perguntar, como a escola apoia alunos como Zara cujas habilidades claramente excedem as expectativas típicas de seu ano escolar? A resposta da senhora Margarida revelou as limitações de até mesmo instituições educacionais de elite quando confrontadas com alunos verdadeiramente excepcionais. Para ser honesta, Sr. Torres, Zara apresenta desafios que nosso currículo não foi projetado para abordar. Suas habilidades linguísticas e conhecimento cultural são tão avançados que nossos professores de idiomas estrangeiros frequentemente aprendem com ela, em vez de a ensinarem. Nós ainda estamos descobrindo como fornecer enriquecimento educacional apropriado para alguém cujas capacidades em certas áreas excedem as de nosso corpo docente. A admissão de que uma prestigiosa escola particular não podia servir adequadamente a um de seus alunos mais talentosos destacou problemas sistêmicos em abordagens educacionais que Alexandre nunca havia considerado, apesar de suas doações significativas para causas educacionais. O que a senhora precisaria para servir melhor a alunos como Zara? Alexandre perguntou, sua pergunta refletindo um desejo genuíno de entender como os recursos educacionais poderiam ser melhor alinhados com as necessidades excepcionais dos alunos, em vez de requisitos de currículo padronizados. Nós precisaríamos de professores que sejam eles mesmos especialistas culturais multilingues, um currículo que permita o avanço individualizado, em vez de agrupamento por idade, e parcerias com universidades e organizações culturais que pudessem fornecer desafios intelectuais apropriados, a senhora Margarida respondeu. Essencialmente, nós precisaríamos reimaginar a educação como uma jornada personalizada, em vez de um processo padronizado, o que é extremamente difícil de implementar dentro de estruturas institucionais tradicionais. A transformação pessoal que Alexandre estava experimentando se tornou evidente quando ele percebeu que seu encontro com Zara havia desafiado não apenas seu orgulho linguístico, mas sua compreensão inteira de inteligência, conquista e as fontes da excelência humana. Zara, Alexandre disse, sua voz agora carregando uma humildade que teria sido inimaginável no início da conversa, eu quero me desculpar por minha reação inicial às suas habilidades. Eu a subestimei por causa de sua idade, e isso foi injusto e tolo. Seu pedido de desculpas representou mais do que apenas polidez, ele refletiu uma mudança fundamental em sua visão de mundo sobre a relação entre idade, experiência e sabedoria que teria implicações duradouras sobre como ele abordaria tanto os negócios quanto os relacionamentos pessoais. Obrigada, Sr. Torres, Zara respondeu com uma graça que demonstrou uma maturidade emocional à altura de seus dons intelectuais, mas eu entendo por que o senhor reagiu dessa forma. A maioria dos adultos não está acostumada a conhecer crianças que podem fazer coisas que eles pensavam que apenas os adultos podiam fazer. Não é realmente culpa sua, é apenas como as pessoas geralmente pensam sobre crianças e habilidades. Sua resposta generosa à sua condescendência anterior mostrou que suas habilidades multilingues eram acompanhadas por inteligência emocional e sabedoria interpessoal que muitos adultos nunca desenvolveram, apesar de décadas de experiência de vida. Zara, eu gostaria de lhe perguntar algo que pode soar estranho, Alexandre continuou, mas conhecê-la hoje me fez perceber que eu posso ter pensado sobre linguagem e inteligência de maneiras muito limitadas. Você estaria disposta a me ensinar sobre como você aborda o pensamento multilingue? Eu sinto que eu poderia aprender mais com você do que você poderia aprender comigo. O pedido representou uma completa inversão de sua dinâmica inicial, com o bilionário de sucesso reconhecendo que a sabedoria genuína podia vir de fontes inesperadas e que a humildade intelectual era mais valiosa do que a proteção do ego. A conversa concluiu com Alexandre fazendo uma oferta que surpreendeu a todos na sala de aula, incluindo a si mesmo. Zara, eu gostaria de estabelecer um fundo de bolsas de estudo para alunos com habilidades multilingues excepcionais, e eu gostaria que você me ajudasse a projetá-lo para que ele realmente sirva a alunos como você, em vez de apenas perpetuar abordagens educacionais tradicionais que podem não funcionar para aprendizes de idiomas verdadeiramente talentosos. Sua proposta refletiu o quão profundamente o encontro havia mudado sua compreensão de filantropia educacional,
de simplesmente financiar instituições existentes para criar novas possibilidades para alunos excepcionais cujas necessidades não estavam sendo atendidas por programas convencionais. Eu também gostaria de convidar você e seus pais para jantar comigo para que eu possa aprender mais sobre como as famílias podem criar o tipo de ambiente intelectual que produz habilidades como a sua. Alexandre continuou, seu pedido demonstrando uma curiosidade genuína sobre abordagens alternativas para o desenvolvimento infantil às quais sua riqueza nunca o expôs. Senhor Torres, eu ficaria feliz em ajudar com um programa de bolsas de estudos, Sara respondeu, mas eu acho que ele deveria ser para todos os tipos de aprendizes de idiomas, não apenas para aqueles que parecem talentosos pelos padrões tradicionais. Algumas das minhas melhores percepções sobre idiomas vêm de ajudar colegas que lutam com a lição de casa de espanhol ou de conversar com crianças que falam idiomas que eu ainda não conheço. Todos têm algo valioso a contribuir para a compreensão multilingue. Sua resposta revelou que suas habilidades excepcionais eram acompanhadas por valores inclusivos e pensamento democrático que reconheciam diversas formas de inteligência e contribuição, qualidades que a tornavam verdadeiramente excepcional de maneiras que iam muito além do talento linguístico. Enquanto Alexandre se preparava para sair da sala de aula, ele percebeu que ele havia vindo para inspirar alunos, mas, em vez disso, havia sido profundamente mudado por uma menina de 10 anos cujas habilidades, sabedoria e caráter desafiaram cada suposição que ele tinha sobre inteligência, conquista e o verdadeiro significado de ser talentoso em um mundo multilingue e multicultural. O convite para o jantar que Alexandre havia estendido à família de Zara o levou a uma modesta casa de 2 andares na Lapa, Rio de Janeiro, que estava em forte contraste com sua cobertura em Higienópolis, mas que irradiava uma energia intelectual e riqueza cultural que seus caros designers de interiores nunca foram capazes de criar com todo o seu gosto sofisticado e orçamentos ilimitados. Senhor Torres, bem-vindo à nossa casa, disse a doutora Amina Hassan, mãe de Zara, cumprimentando-o em português antes de mudar perfeitamente para o árabe para instruir sua filha a ajudar a pôr a mesa, depois fazendo a transição para o francês para perguntar ao marido sobre seu dia na UFRJ. O fluxo multilingue casual da conversa familiar criou uma atmosfera onde a diversidade linguística não era uma conquista acadêmica, mas simplesmente o ritmo natural da vida familiar. Por favor, me chame de Alex, Alexandre respondeu, já sentindo que sua habitual persona de bilionário era inapropriada neste ambiente, onde a curiosidade intelectual e a autenticidade cultural pareciam mais valiosas do que o sucesso financeiro ou o status social. O Dr. Kwame Hassan, pai de Zara, emergiu de seu escritório carregando documentos legais no que parecia ser 4 idiomas diferentes, seu cumprimento demonstrando a mesma fluência multilingue sem esforço que havia feito as habilidades de sua filha parecerem tão naturais. Alex, Zara nos contou sobre sua conversa na escola hoje, o Dr. Hassan disse com um sorriso caloroso. Ela ficou bastante impressionada com sua vontade de aprender com ela, em vez de apenas se sentir ameaçado por suas habilidades. Isso mostra uma sabedoria que nós nem sempre vemos em adultos bem-sucedidos que encontram os dons de nossa filha. O comentário revelou que os pais de Zara estavam acostumados a reações de adultos que variavam de descrença a defensividade quando confrontados com as capacidades excepcionais de sua filha, tornando a humildade e a curiosidade genuína de Alexandre respostas relativamente incomuns. O jantar de família que se seguiu proporcionou a Alexandre percepções sobre como a cultura intelectual multilingue podia ser cultivada através de práticas diárias que tratavam a diversidade linguística e o pensamento crítico como expressões naturais do amor familiar, em vez de conquistas acadêmicas a serem medidas e recompensadas. Zara, você poderia, por favor, pedir a vó Lúcia para nos contar sobre a conversa dela com o professor Shen da Universidade de Pequim? O Dr. Hassan pediu em árabe, provocando uma discussão que fluiu perfeitamente entre idiomas, pois diferentes membros da família contribuíram com perspectivas baseadas em seus antecedentes culturais e expertise profissional. A avó Lúcia, falando em português com sotaque árabe, descreveu um debate fascinante sobre as influências do Oriente Médio na poesia chinesa moderna, enquanto Zara traduzia nuances culturais que eram difíceis de expressar diretamente em português. Na poesia árabe, nós temos conceitos sobre tempo e memória que não existem na literatura ocidental, a avó Lucy explicou, e o professor Shen estava curioso sobre como estas ideias poderiam enriquecer as formas poéticas chinesas que lidam com temas semelhantes através de estruturas linguísticas completamente diferentes. Alexandre ouviu com fascinação enquanto o que teria sido uma simples conversa de família em sua própria casa se tornava um seminário multilingue sobre literatura comparada, troca cultural e colaboração intelectual que abrangia continentes e disciplinas acadêmicas. Toda conversa de jantar é assim? Alexandre perguntou,
genuinamente curioso sobre como esta família havia criado uma riqueza intelectual tão extraordinária em suas interações diárias. Nem toda conversa, o Dr. Hassan riu. Às vezes nós apenas discutimos sobre times de futebol em qualquer idioma que nos deixa mais empolgados para defender nossas posições. A revelação de como as habilidades de Zara se desenvolveram se tornou clara enquanto Alexandre observava a abordagem da família à educação, que tratava o aprendizado como uma aventura colaborativa, em vez de uma conquista individual, e enfatizava a compreensão sobre a memorização de maneiras que desafiavam as abordagens convencionais para a educação de superdotados. Alex, disse o Dr. Hassan, nós descobrimos cedo que Zara tinha uma capacidade incomum para a absorção de idiomas, mas nós percebemos que os dons dela seriam desperdiçados se nós os transformássemos em desempenho, em vez de ferramentas para uma compreensão e conexão genuínas. A filosofia da família enfatizava o uso de habilidades multilingües para construir pontes entre culturas, em vez de demonstrar superioridade intelectual, uma abordagem que moldou o caráter de Zara tanto quanto suas habilidades linguísticas. Quando Zara tinha 5 anos, ela ouviu uma discussão entre o avô e o tio dela sobre a política do Oriente Médio, e ela surpreendeu a todos, fazendo perguntas em árabe e português que os ajudaram a perceber que eles estavam, na verdade, concordando um com o outro, mas usando diferentes estruturas culturais para expressar ideias semelhantes, o Dr. Hassan relatou. Foi então que nós entendemos que as habilidades de linguagem dela não eram apenas sobre vocabulário e gramática, eram sobre ajudar as pessoas a se entenderem através de divisões culturais. A história revelou que os dons linguísticos excepcionais de Zara foram nutridos dentro de um contexto familiar que enfatizava a empatia, a construção de pontes culturais e o serviço intelectual, em vez de conquista pessoal ou vantagem competitiva. Alexandre começou a entender que a família Hassan havia criado algo que sua riqueza não podia comprar, um ambiente de aprendizado onde os dons intelectuais eram desenvolvidos através do amor, do serviço e do compromisso genuíno com a compreensão humana, em vez de avanço individual ou reconhecimento social. A rede familiar estendida que moldou o desenvolvimento de Zara se revelou uma comunidade global de acadêmicos, artistas, diplomatas e trabalhadores culturais cujas habilidades multilingües serviam a objetivos humanitários, em vez de objetivos puramente profissionais ou financeiros. O desenvolvimento linguístico de Zara foi influenciado por membros da família e amigos de muitos países e culturas diferentes. O Dr. Hassan explicou enquanto mostrava a Alexandre fotografias de reuniões de família que se assemelhavam a mini-sessões da ONU. Sua prima Fátima é uma tradutora para Médicos Sem Fronteiras que usa árabe e francês para ajudar equipes médicas a se comunicarem com populações de refugiados. Seu tio Omar ensina literatura swahili na Universidade de Dar es Salaam e ajuda a preservar tradições orais da África Oriental. Sua tia-avó Marie trabalha com a Unesco para documentar idiomas em extinção na África Ocidental. Cada membro da família contribuiu para a educação linguística de Zara não através de instrução formal, mas através de histórias, canções, práticas culturais e discussões apaixonadas sobre seu trabalho e interesses. Nós nunca nos propusemos a criar uma poliglota, o Dr. Hassan continuou, nós apenas criamos um ambiente familiar onde diferentes idiomas e culturas eram valorizados igualmente, onde a curiosidade intelectual era encorajada e onde o aprendizado estava sempre conectado ao serviço e à compreensão, em vez de vantagem pessoal. Alexandre percebeu que as habilidades extraordinárias de Zara eram um resultado natural de ter sido criada dentro de uma comunidade que tratava a competência cultural multilingüe como normal, em vez de excepcional, e que usava dons intelectuais para fortalecer as conexões humanas, em vez de criar distinção individual ou vantagem competitiva. A filosofia educacional que produziu as habilidades notáveis de Zara se tornou evidente quando seus pais explicaram sua abordagem para nutrir os dons intelectuais, enquanto mantinham o equilíbrio emocional e a responsabilidade social que a própria educação privilegiada de Alexandre nunca enfatizou. Alex, nós aprendemos que crianças verdadeiramente talentosas precisam de desafios intelectuais que esticam suas capacidades, mas elas também precisam entender que suas habilidades são dons destinados a servir aos outros, em vez de privilégios que as separam de suas comunidades, o Dr. Hassan disse enquanto eles assistiam Zara ajudar sua prima mais nova com a lição de casa, mudando sem esforço entre idiomas para explicar conceitos matemáticos que eram desafiadores em qualquer contexto linguístico. O maior risco com crianças excepcionais é que elas se tornem isoladas por suas habilidades ou desenvolvam uma arrogância que as impede de aprender com outras que podem ser talentosas de maneiras diferentes. A família Hassan abordou este desafio, enfatizando a humildade intelectual, a curiosidade cultural e a orientação para o serviço que mantinham Zara conectada a diversas comunidades, apesar de suas capacidades excepcionais.
Nós encorajamos Zara a ver suas habilidades multilíngues como ferramentas para ajudar outras pessoas a se comunicarem e a se entenderem, em vez de como conquistas que a tornam especial ou superior, o Dr. Hassan continuou. Toda semana, ela se voluntaria em nosso centro comunitário local, ajudando imigrantes recentes a praticar português, e ela ajuda membros idosos da comunidade a se comunicarem com seus netos que nasceram no Brasil e não falam fluentemente os idiomas nativos de seus avós. Estas atividades de serviço ensinaram a Zara que as habilidades linguísticas eram valiosas principalmente por sua capacidade de construir pontes culturais e facilitar a compreensão humana, em vez de por reconhecimento pessoal ou vantagem competitiva. A visão de longo prazo que os pais de Zara tinham para o desenvolvimento de sua filha revelou valores e prioridades que desafiavam as suposições de Alexandre sobre sucesso, conquista e o propósito de capacidades humanas excepcionais na sociedade contemporânea. Nós esperamos que Zara use suas habilidades para contribuir para a compreensão internacional e a cooperação cultural, o Dr. Hassan explicou, mas nós também queremos que ela entenda que ser talentosa vem com responsabilidades para ajudar os outros a desenvolverem seu próprio potencial, em vez de apenas avançar em sua própria carreira ou interesses. A abordagem da família enfatizava o desenvolvimento do caráter junto com o crescimento intelectual, garantindo que as habilidades excepcionais de Zara seriam guiadas pela sabedoria, compaixão e compromisso com o bem-estar humano, em vez de ambição pessoal ou sucesso material. Alex, nós notamos que muitos adultos altamente capazes se tornam focados em acumular riqueza, status ou reconhecimento, em vez de usar seus dons para abordar os problemas mais urgentes do mundo. O Dr. Hassan continuou com uma franqueza gentil que fez Alexandre refletir sobre suas próprias prioridades e motivações. Nós queremos que Zara entenda que suas habilidades linguísticas poderiam ajudar a resolver conflitos internacionais, facilitar a colaboração intercultural em desafios globais ou preservar idiomas e culturas em extinção que estão desaparecendo devido à globalização e à homogeneização cultural. A visão que eles pintaram era de dons intelectuais sendo usados para propósitos humanitários, em vez de avanço individual, uma perspectiva que fez Alexandre questionar se suas próprias consideráveis habilidades foram direcionadas para objetivos suficientemente significativos. Quando a noite terminou, Alexandre percebeu que ele havia encontrado não apenas uma criança excepcionalmente talentosa, mas uma família cuja abordagem para nutrir o potencial humano oferecia lições profundas sobre educação, valores e o uso responsável de habilidades excepcionais que poderiam transformar como ele pensava sobre sucesso, conquista e o propósito da excelência humana em um mundo interconectado. O encontro com Zara e sua família desencadeou uma transformação fundamental na abordagem de Alexandre para seu império de tecnologia, pois ele começou a reconhecer que os esforços de expansão global de sua empresa foram dificultados pela mesma compreensão superficial de comunicação multilingue que o havia envergonhado na sala de aula de Zara. Sara, Alexandre disse à sua diretora de tecnologia durante a próxima reunião executiva, eu quero que você conduza uma auditoria abrangente de nossas estratégias de comunicação internacional e competência cultural em todos os nossos escritórios globais. Seu pedido intrigou a equipe de liderança, que sempre presumiu que as habilidades multilíngues pessoais de Alexandre garantiam operações de negócios interculturais eficazes. Alex, o que provocou este súbito interesse em análise de comunicação? Perguntou a doutora Sara Lynn, genuinamente curiosa sobre a mudança nas prioridades que parecia ter surgido da noite para o dia. Eu recentemente aprendi que há uma diferença significativa entre falar idiomas para fins de negócios e realmente entender os contextos culturais que dão significado a esses idiomas. Alexandre respondeu, sua explicação refletindo percepções que ele obteve de sua conversa com Zara. Nós podemos estar perdendo oportunidades, entendendo mal parceiros ou falhando em nos conectar com mercados internacionais porque nossa abordagem à comunicação multilingue é muito superficial. A revelação de que sua empresa poderia estar sofrendo das mesmas limitações linguísticas que ele descobriu em si mesmo enviou ondas de choque através de uma equipe executiva que sempre se orgulhou de estratégias de negócios globais sofisticadas e operações internacionais de ponta. A auditoria cultural que Alexandre encomendou revelou problemas sistemáticos nas operações internacionais da tecnologias Quantum que refletiam exatamente o tipo de abordagem multilingue superficial que Zara o havia ajudado a reconhecer em suas próprias comunicações de negócios. Alex, relatou a doutora Sara Martins, a antropóloga consultora que ele contratou para avaliar a eficácia intercultural da empresa. As comunicações internacionais de sua empresa são tecnicamente corretas, mas culturalmente insensíveis de maneiras que provavelmente estão lhe custando oportunidades de negócios significativas e potencial de parceria. A análise detalhada mostrou que, embora tecnologias Quantum empregasse tradutores e intérpretes para suas operações globais,
eles falharam em entender as nuances culturais, as práticas de construção de relacionamento e os estilos de comunicação que são essenciais para o sucesso nos negócios em diferentes contextos culturais. Por exemplo, a doutora Martins continuou, suas negociações no Japão têm falhado não por causa de barreiras de idioma, mas porque sua equipe não entende a importância cultural da construção de consenso, da preservação da honra e dos estilos de comunicação indireta que são essenciais para os relacionamentos de negócios na cultura japonesa. Problemas semelhantes surgiram em suas operações no Oriente Médio, África e América Latina, onde a competência linguística técnica foi minada pela insensibilidade cultural e pela falha em entender as práticas de negócios locais, os padrões de relacionamento e as preferências de comunicação. Alexandre percebeu que suas habilidades linguísticas pessoais, por mais impressionantes que fossem em contextos acadêmicos ou técnicos, nunca desenvolveram a profundidade cultural e a compreensão autêntica que Zara demonstrou tão facilmente em sua conversa na sala de aula. A solução que Alexandre desenvolveu se baseou diretamente em percepções que ele obteve ao observar a abordagem da família Hassan à competência cultural multilingue, levando-o a estabelecer o programa de desenvolvimento de negócios internacionais mais inovador da indústria de tecnologia. Eu quero criar uma divisão de inteligência cultural que vá muito além do treinamento de idiomas tradicional para desenvolver uma competência multicultural genuína entre nossas equipes de negócios internacionais, Alexandre anunciou a seu conselho de diretores, sua proposta refletindo uma abordagem completamente nova para o desenvolvimento de negócios globais. Nós vamos fazer parcerias com universidades, organizações culturais e comunidades de imigrantes para criar experiências de aprendizado cultural imersivas que ajudem nossos funcionários a desenvolver o tipo de compreensão intercultural autêntica que realmente facilita relacionamentos de negócios internacionais bem-sucedidos. O programa que emergiu incluiu experiências de imersão cultural estendidas, parcerias com famílias multiculturais como a dos Hassan e relacionamentos de mentoria com imigrantes e estudantes internacionais que podiam fornecer percepções autênticas sobre os contextos culturais que moldavam diferentes ambientes de negócios. Alex, isso vai ser extremamente caro e demorado em comparação com programas de treinamento de idiomas tradicionais, alertou o CFO Miguel Torres, preocupado com as implicações financeiras de tais iniciativas abrangentes de educação cultural. Miguel, Zara Hassan me ensinou que a competência multilingue autêntica não pode ser comprada através de programas de treinamento tradicionais, Alexandre respondeu. Se nós quisermos construir relacionamentos genuínos com parceiros e clientes internacionais, nós precisamos investir no tipo de compreensão cultural profunda que leva tempo, humildade e engajamento autêntico com diferentes comunidades. A implementação da divisão de inteligência cultural de Alexandre criou oportunidades sem precedentes para a colaboração entre sua empresa de tecnologia e instituições acadêmicas, organizações culturais e comunidades de imigrantes que antes eram negligenciadas como parceiros de negócios ou recursos de conhecimento. Nós não estamos apenas treinando funcionários para falar idiomas diferentes, explicou a doutora Jennifer Park, a antropóloga que Alexandre recrutou para dirigir a nova divisão. Nós estamos ajudando-os a desenvolver empatia cultural, habilidades de construção de relacionamento e compreensão autêntica de diferentes visões de mundo que podem transformar como os negócios internacionais são conduzidos. O programa incluiu parcerias com famílias como a dos Hassan, que abriram suas casas para funcionários da tecnologias Quantum que buscavam entender como a competência cultural multilingue realmente se desenvolvia através da prática diária e de relacionamentos autênticos. Zara mesma se tornou uma consultora informal para o programa, ajudando funcionários adultos a entender como diferentes idiomas podiam moldar padrões de pensamento e perspectivas culturais de maneiras que tinham implicações imediatas para a comunicação de negócios e o desenvolvimento de parcerias. Quando os funcionários do Sr. Alexandre vêm à nossa casa para jantar, Ara disse aos seus colegas de escola, eles ficam sempre surpresos com a forma como pensamos de maneira diferente sobre o tempo, os relacionamentos e a resolução de problemas quando estamos falando árabe em comparação com português ou francês. É como se cada idioma desbloqueasse diferentes partes de nossos cérebros e diferentes maneiras de entender as mesmas situações. Suas observações forneceram percepções valiosas para profissionais de negócios que estavam aprendendo que a comunicação internacional eficaz exigia mais do que tradução linguística, exigia tradução cultural que só podia ser desenvolvida através de relacionamentos autênticos e experiências imersivas. O impacto global da iniciativa de inteligência cultural de Alexandre começou a transformar os resultados de negócios internacionais da tecnologias Quantum de maneiras que validaram as percepções de Zara sobre a diferença entre o desempenho linguístico e a compreensão cultural autêntica. Alex, nossas negociações de parceria no Marrocos foram incrivelmente bem-sucedidas desde que nossa equipe completou o treinamento de imersão cultural com a família estendida do Dr. Hassan,
relatou a diretora de Negócios Internacionais Lisa Kim durante uma reunião de revisão trimestral. Em vez de apenas apresentarem nossas soluções de tecnologia em árabe, nossos representantes agora entendem a importância cultural da construção de relacionamento, das conexões familiares e da confiança a longo prazo que são essenciais para parcerias de negócios bem-sucedidas em mercados do norte da África. A transformação se estendeu além de negócios individuais para abranger mudanças fundamentais em como a empresa abordava a expansão internacional, passando de estratégias agressivas de penetração de mercado para modelos de parceria colaborativa que honravam as culturas locais e as práticas de negócios. Histórias de sucesso semelhantes surgiram de suas operações no Quênia, onde membros da equipe que falavam Swahili e que estudaram com os colegas da África Oriental do Dr. Hassan estavam construindo parcerias de tecnologia educacional que atendiam às necessidades da comunidade local, em vez de apenas expandir a participação no mercado. A mudança mais notável, observou a doutora Park durante sua avaliação do programa de 6 meses, é que nossos funcionários não estão mais apenas representando a tecnologias quanto em mercados internacionais. Eles estão se tornando pontes culturais genuínas que entendem que o sucesso nos negócios exige conexões humanas autênticas, em vez de apenas transações eficientes. As implicações educacionais da transformação de Alexandre começaram a se estender além de suas iniciativas corporativas, pois ele estabeleceu programas de bolsas de estudo e parcerias educacionais que refletiam as percepções que ele obteve de Zara e sua família sobre como a competência multilingue autêntica podia ser desenvolvida e aplicada. Eu quero criar oportunidades para outras crianças como Zara desenvolverem seus dons linguísticos e culturais de maneiras que as preparem para contribuições significativas para a compreensão e a cooperação internacionais, Alexandre explicou durante seu anúncio da Fundação Hassan Torres para a Educação Multilingue, nomeada para honrar as contribuições de ambas as famílias para sua compreensão em evolução da competência cultural e da cidadania global. A fundação forneceu bolsas de estudo, programas de mentoria e oportunidades de intercâmbio cultural projetados especificamente para alunos cujas habilidades multilingues pudessem ser desenvolvidas para fins diplomáticos, humanitários ou de construção de pontes culturais, em vez de apenas para avanço acadêmico ou profissional. Zara mesma se tornou a conselheira de bordo mais jovem da fundação, ajudando a garantir que os programas permanecessem focados na compreensão cultural autêntica e na orientação para o serviço, em vez de conquista competitiva ou reconhecimento individual. Eu quero que as crianças que falam múltiplos idiomas entendam que suas habilidades são dons destinados a ajudar pessoas de diferentes culturas a se entenderem melhor, Zara explicou durante sua primeira reunião do Conselho da Fundação, não apenas ferramentas para conseguir empregos melhores ou ganhar mais dinheiro. Sua perspectiva continuou a moldar a abordagem de Alexandre à filantropia e aos negócios de maneiras que enfatizavam a conexão humana e a compreensão cultural em detrimento de retornos financeiros e vantagem competitiva. A transformação pessoal que Alexandre experimentou através de seu encontro com Zara culminou em mudanças fundamentais em seu estilo de vida, relacionamentos e compreensão do que constituía o sucesso significativo em uma sociedade global cada vez mais interconectada. Eu percebi que todas as minhas habilidades linguísticas e experiência em negócios internacionais eram apenas conquistas de nível superficial em comparação com o tipo de competência cultural autêntica que Zara e sua família demonstraram. Alexandre refletiu durante uma entrevista para a revista Exame sobre a abordagem inovadora de sua empresa para o desenvolvimento de negócios globais. Conhecer uma criança de 10 anos que podia me superar linguisticamente, enquanto também demonstrava uma maior sabedoria cultural e inteligência emocional, me forçou a reconsiderar tudo o que eu pensava que sabia sobre inteligência, conquista e o propósito de capacidades humanas excepcionais. As mudanças em sua vida pessoal foram igualmente dramáticas, pois Alexandre começou a estudar com famílias de imigrantes em São Paulo, se voluntariando com organizações de estudantes internacionais e dedicando um tempo significativo para desenvolver o tipo de relacionamentos culturais autênticos aos quais sua riqueza nunca o expôs. Seu apartamento de cobertura, que antes era uma vitrine estéril de arte e móveis internacionais caros, foi transformado em um local de encontro para jantares de intercâmbio cultural, sessões de prática de idiomas e atividades de construção de comunidade que uniram pessoas de diversos antecedentes linguísticos e culturais. Zara me ensinou que ser verdadeiramente multilingue significa se tornar multicultural, Alexandre disse a amigos que ficaram espantados com as mudanças em suas prioridades e estilo de vida. E ser multicultural significa entender que sua própria perspectiva é apenas uma pequena parte de uma história humana muito maior que inclui sabedoria, beleza e percepções de cada cultura na Terra. O bilionário que uma vez usou suas habilidades linguísticas principalmente para vantagem competitiva nos negócios se tornou um defensor da compreensão cultural e da cooperação internacional,
provando que encontros genuínos com seres humanos excepcionais podiam transformar até mesmo os indivíduos mais bem-sucedidos de maneiras que transcendiam a conquista financeira e o reconhecimento social. O impacto da influência de Zara na visão de mundo de Alexandre se estendeu muito além da transformação corporativa, pois ele começou a usar sua riqueza e conexões para criar oportunidades para jovens talentos multilingues perseguirem carreiras significativas em diplomacia internacional e na construção de pontes culturais. Zara, eu tenho pensado sobre seu sonho de se tornar uma tradutora da ONU, Alexandre disse durante uma de suas visitas regulares à casa da família Hassan, e eu gostaria de ajudar a tornar isso possível não apenas para você, mas para outros jovens que compartilham sua visão de usar habilidades linguísticas para servir à compreensão humana, em vez de apenas para avanço pessoal. Sua proposta envolveu o estabelecimento de programas de estágio, oportunidades de mentoria e parcerias educacionais com a ONU que dariam a jovens linguistas excepcionais como usar uma exposição precoce à diplomacia internacional e à comunicação intercultural nos mais altos níveis. Senhor Alexandre, isso soa incrível, mas eu quero ter certeza de que qualquer programa que nós criarmos ajude todos os tipos de aprendizes de idiomas, não apenas aqueles que parecem talentosos pelos padrões tradicionais, Zara respondeu, sua resposta refletindo os valores inclusivos que impressionaram Alexandre desde o primeiro encontro deles. Alguns dos trabalhos de tradução mais importantes acontecem em campos de refugiados, centros comunitários e hospitais onde as pessoas precisam de ajuda para se comunicarem sobre necessidades básicas e problemas urgentes. Esses tradutores podem não falar 6 idiomas perfeitamente, mas eles entendem como ajudar as pessoas a se conectarem quando a compreensão significa sobrevivência. Sua perspectiva garantiu que os programas de parceria da ONU de Alexandre serviriam a diversas comunidades, em vez de apenas criar caminhos de elite para alunos já privilegiados. O programa de tradução jovem da ONU que emergiu da colaboração de Alexandre com Zara se tornou um modelo de como jovens talentos excepcionais podiam ser nutridos, enquanto mantinham a conexão com as comunidades e o compromisso com o serviço, em vez de conquista individual. Nós não estamos apenas treinando futuros tradutores da ONU, explicou a doutora Sara Martins, a diretora do programa que Alexandre recrutou da USP, nós estamos desenvolvendo jovens embaixadores culturais que entendem que o trabalho de tradução é fundamentalmente sobre ajudar pessoas de diferentes origens a entenderem a humanidade umas das outras, em vez de apenas converter palavras de um idioma para outro. O programa incluiu mentoria com tradutores experientes da ONU, experiências de imersão cultural em diferentes países e projetos de serviço em comunidades de imigrantes e refugiados que deram aos jovens participantes experiência prática usando suas habilidades linguísticas para atender a necessidades humanas reais. O envolvimento de Zara como mentora de pares e conselheira de programa ajudou a garantir que os participantes mantivessem o foco no serviço humanitário, em vez de no avanço na carreira, enquanto sua família multilingue fornecia uma educação cultural autêntica que preparava jovens tradutores para a complexa navegação cultural exigida na diplomacia internacional. Quando eu trabalho com outras crianças no programa, Zara disse a Alexandre durante uma reunião de avaliação do programa, eu tento ajudá-las a entender que ser um bom tradutor significa aprender a ver o mundo através de muitos conjuntos diferentes de olhos, não apenas ser capaz de mudar de idioma rapidamente. O reconhecimento global que Zara começou a receber como resultado de seu envolvimento no programa da ONU de Alexandre criou oportunidades para ela influenciar abordagens internacionais para a educação linguística e o treinamento de competência cultural de maneiras que se estendiam muito além do desenvolvimento de carreira individual. Zara, o Comitê Educacional da ONU a convidou para apresentar sua perspectiva sobre educação multilingue em sua conferência anual em Genebra. Alexandre disse a ela, sua voz refletindo orgulho em sua crescente influência na política educacional internacional. Eles estão particularmente interessados em suas percepções sobre como a competência cultural autêntica se desenvolve através de relacionamentos familiares e comunitários, em vez de apenas instrução acadêmica. Sua apresentação para educadores e formuladores de políticas internacionais desafiou as abordagens convencionais para o aprendizado de idiomas que enfatizavam a conquista individual em detrimento da compreensão cultural e o teste competitivo em detrimento das habilidades de comunicação autênticas. Quando os adultos me perguntam como eu aprendi a falar 6 idiomas, Zara disse aos delegados reunidos, eles geralmente querem saber sobre métodos de estudo ou horários de prática, mas não foi realmente assim que aconteceu. Eu aprendi idiomas porque eu queria entender as pessoas que eu amo, porque eu era curiosa sobre as histórias delas e as maneiras delas de ver o mundo, porque usar os idiomas delas me ajudou a me sentir mais perto delas e mais conectada às culturas delas. Sua explicação do aprendizado de idiomas como construção de relacionamento,
Em vez de aquisição de habilidades, influenciou os guias da Unesco para a educação multilingue e inspirou programas piloto em escolas de todo o mundo que enfatizavam o intercâmbio cultural e a comunicação autêntica em detrimento do teste padronizado e da conquista competitiva. O impacto diplomático da abordagem de Zara ao trabalho de tradução se tornou evidente quando seu envolvimento no programa da ONU de Alexandre levou a abordagens inovadoras para a comunicação internacional que priorizavam o entendimento mútuo em detrimento da precisão técnica. Zara nos mostrou que a tradução eficaz em contextos diplomáticos exige mais do que precisão linguística, observou a doutora Jennifer Park, que havia feito a transição da Divisão de Inteligência Cultural Corporativa de Alexandre para trabalhar em protocolos de comunicação da ONU. Ela entende como traduzir não apenas palavras, mas conceitos culturais, nuances emocionais e dinâmicas de relacionamento que são frequentemente mais importantes do que a precisão literal para alcançar um entendimento genuíno entre diferentes grupos culturais. O trabalho de Zara com famílias de refugiados a ensinou que a tradução bem-sucedida muitas vezes significava ajudar as pessoas a encontrarem um terreno comum e uma humanidade compartilhada, em vez de apenas converter declarações de um idioma para outro. Às vezes, quando pessoas de culturas diferentes estão tentando se comunicar, Zara explicou em seminários de treinamento da ONU, elas estão usando palavras que parecem significar coisas opostas, mas se você ouvir com atenção aos corações e às intenções delas, você percebe que elas estão, na verdade, tentando expressar sentimentos ou preocupações semelhantes. Um bom tradutor as ajuda a reconhecerem essas conexões, em vez de apenas se concentrarem nas diferenças. Sua abordagem influenciou os protocolos de comunicação da ONU e os programas de treinamento para diplomatas internacionais que estavam aprendendo que a tradução cultural era frequentemente mais importante do que a tradução linguística para alcançar uma cooperação internacional bem-sucedida. O legado educacional que Zara estava criando através de sua colaboração com Alexandre começou a transformar abordagens para educação para superdotados e desenvolvimento multilingue em escolas de todo o mundo que estavam adotando o modelo da família Hassan de aprendizado cultural baseado na comunidade. O que Zara e sua família nos mostraram, explicou o Dr. Miguel Rodrigues, um pesquisador educacional que estudou o impacto do programa, é que as habilidades multilingues excepcionais se desenvolvem melhor dentro de comunidades que tratam a diversidade linguística como normal, em vez de especial, e que usam habilidades de linguagem para serviço e conexão, em vez de competição e avanço individual. As escolas começaram a estabelecer programas de intercâmbio cultural, redes de mentoria familiar e projetos de serviço comunitário que davam aos alunos oportunidades de desenvolver competência multilingue autêntica através de relacionamentos e aplicação prática, em vez de apenas instrução em sala de aula e teste padronizado. Os Centros Zara Hassan para Aprendizagem Comunitária Multilingue, financiados pela Fundação de Alexandre e guiados por princípios que Zara articulou através de seu trabalho com o programa da ONU, se tornaram modelos de como as instituições educacionais podiam nutrir dons linguísticos, enquanto mantinham o foco no desenvolvimento do caráter e na responsabilidade social. Eu espero que as crianças que passem por programas como este entendam que ser capaz de falar idiomas diferentes é um dom que é para ser compartilhados, Zara disse a educadores que vieram estudar o modelo do programa, e que a coisa mais importante sobre aprender idiomas é aprender a amar as pessoas que os falam e querer entender as histórias delas, os sonhos delas e as maneiras delas de tornar o mundo um lugar melhor. O reconhecimento internacional das contribuições de Zara para a educação multilingue e a diplomacia cultural culminou em sua seleção como a mais jovem a receber o Prêmio Embaixador Jovem da ONU para a Compreensão Intercultural, uma honra que refletiu tanto suas habilidades excepcionais quanto seu compromisso em usar essas habilidades para o serviço humanitário. Zara Hassan representa o futuro da cooperação internacional, declarou o secretário-geral da ONU durante a cerimônia de premiação, porque ela entende que a diplomacia real acontece não apenas em salas de conferência e reuniões oficiais, mas nas interações diárias entre pessoas de diferentes culturas que estão dispostas a se ouvirem com corações e mentes abertas. Seu discurso de aceitação, entregue em 6 idiomas que representavam diferentes regiões do mundo, enfatizou temas que guiaram seu desenvolvimento desde a infância: a importância da humildade linguística, da curiosidade cultural e da orientação para o serviço, que tratavam as habilidades multilingues como ferramentas para construir conexões humanas, em vez de exibir conquistas pessoais. Quando eu era pequena, Zara disse à audiência internacional, minha avó costumava dizer que os idiomas são pontes que ajudam as pessoas a caminharem para os corações umas das outras. Hoje eu quero desafiar a todos nós, crianças e adultos, alunos e professores, diplomatas e cidadãos, a usarem os idiomas que falamos como pontes para a compreensão, a compaixão e a cooperação que podem ajudar nosso mundo a se tornar mais pacífico, mais justo e mais conectado.
Alexandre, assistindo da plateia enquanto a menina de 10 anos que transformou sua compreensão de inteligência e conquista se dirigia a líderes mundiais com uma sabedoria que superava a de muitos diplomatas experientes, percebeu que seu maior sucesso não havia sido construir um império de tecnologia ou acumular riqueza, mas reconhecer um potencial humano excepcional e ajudar a nutri-lo para o benefício da compreensão humana global. O bilionário que uma vez mediu o sucesso através de métricas financeiras e conquistas competitivas havia descoberto que a verdadeira realização vinha de contribuir para o desenvolvimento de indivíduos notáveis cujos dons podiam servir a toda a família humana.